Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News, trazendo para vocês mais um vídeo aí com informações a respeito do Corinthians. E hoje separei para vocês aí um cortezinho do jogo aberto, algumas informações a respeito do Corinthians e o seu novo técnico aí, né, que vai assumir o timão depois da demissão aí do Ramon Dias. Então, Dorival Júnior aí é o principal nome aí e praticamente assinado aí, parece que já está fechado, só falta assinar um contrato aí praticamente 2 anos com o timão, 1 ano e meio aí, mais ou menos, até o final da gestão Augusto Melo. Vamos acompanhar juntos o corte que eu trouxe para vocês aí do jogo aberto. E estamos aqui de novo para atualizar o nosso internauta telespectador. Tem informação importante, tá? Nós adiantamos ontem a questão do Ramon Dias. Dorival Júnior está apalavrado e essa informação nova. Muita atenção. Corinthians ofereceu um contrato a Dorival Júnior até o fim da gestão Augusto Melo, até o fim de 2026. Alguns ajustes, detalhes estão sendo acertados, ajustados, e a tendência é que nas próximas horas, ainda nessa reta final de feriado, a coisa saia do papel. Mas a informação mais nova, abrindo o trabalho de feriado nessa sexta-feira, é que Dorival Júnior está a detalhes. Repito a informação, a tendência com o contrato oferecido até o fim da gestão Augusto Melo. E aí vocês podem debater à vontade. E aí, se o Augusto sair, se ficar, tem possibilidade ou não de impeachment, valores de multa rescisória, eu ainda não sei. Mas a informação é essa. Corinthians sim oferece um contrato a Dorival Júnior até o fim da gestão Augusto Melo. A qualquer momento eu trago mais novidades. Hoje é um dia de folga aqui no CT Joaquim Grava, mas vai que algum dirigente passa, a gente já está em cima para poder averiguar ainda melhor a informação para quem nos acompanha aqui no Jogo Aberto, Rê. Boa, informação importante. Capelani, já a gente bate um papo aqui. Ronaldão, o que foi decisivo para a demissão do Ramon Dias? Não só os resultados, mas também a forma que o Corinthians jogou, né? Pegamos um Fluminense que acabou de ser ajeitado e o Renato Gaúcho passou por cima. No esquema tático, na forma de colocar o time em campo. Tudo bem que do outro lado o Ramon não tinha tantas peças assim. E uma outra coisa que pesou também para cima do Ramon, além dele estar um pouco perdido até na escalação e também na modificação do time no decorrer dos jogos, é que ele também não estava usando muitas peças na base. Foi uma coisa que pesou muito, porque a molecada estava pedindo espaço, pelo menos para colocar entre os profissionais, e ele não estava dando sequência, e isso foi uma coisa que pesou muito também dentro da decisão do Augusto Melo. Chico Garcia, tem um detalhe. Muitas vezes o título é o grande desejo dentro do futebol, a conquista de uma competição. Porém, ele não manteve o emprego do Ramon Dias. Há 6 anos o Corinthians não ganhava absolutamente nada. Ele ganhou o Paulistão, fez a melhor campanha na primeira fase, foi passando pelo mata-mata, chegou na final, eliminou, que era mata e depois virou mata-mata, elimina o Palmeiras e isso não segurou o emprego. Porque a gente não pode também tirar o contexto desse título, nem os méritos. Agora, ele pega um Santos na semifinal sem o Neymar, chega na final no momento mais instável do Palmeiras de Abel Ferreira nos últimos tempos, com vários jogadores fora, e ele realmente vai bem, ele encaixa numa estratégia nos 2 jogos, ganha lá, segura o resultado, mas o Palmeiras teve até um pênalti no jogo, né, e o Hugo acabou defendendo, sendo o herói da conquista. Mas aí você começa a somar as coisas ruins. Ele ganha o título, mas ele já estava pressionado desde a eliminação nas Copas no ano passado por escolhas dele. Mas aí ele engata uma sequência positiva, permanece e ganha moral. Ganha o título paulista, dá uma amenizada. Só que aí antes ele cai da Libertadores, fazendo jogos muito ruins contra a Universidade Central, contra o Barcelona em Guayaquil. Aí depois na Sul-Americana perde em casa para o Huracan. Então assim, essa sequência toda tem o título no meio, mas não foi suficiente. Edu, olhando de longe, analisando esse trabalho, o saldo foi muito negativo? Renato, eu acho que não. Eu acho que ele conquista um título, conquista um título importante depois de 6 anos. Mas depois da declaração do Memphis, eu acho que aí quando vê que perdeu o vestiário. Aí quando perde o vestiário, o treinador, é questão de tempo. Então eu acho que depois da declaração a gente vê que os jogadores já não confiam mais no seu treinador. Então acho que a diretoria agiu de uma forma que eles acharam correta, né? E agora estão atrás de treinador, né? Estão falando agora no Dorival. Mas eu acho assim, eu esperava um pouco mais tempo assim para de repente demitir o Ramon. Dorival Júnior é a pauta no futebol brasileiro, hein?
Sgarbi, você Oi. tá digerindo bem essa história? Você quer que eu seja... Seja honesto, sincero. Não, lógico que não, né? Tô bem triste aqui, vou ser sincero. Não queria o Dorival no Corinthians, porque o Ronaldo vai ficar com esse pica-pau aí enchendo o saco. Mas pro Ele vai Corinthians... assinar daqui a pouco, já tá com a caneta na mão. Não sei não, hein? Vamos aguardar pra ver. Mas pro Corinthians é espetacular. Por quê? Será que pode ter água nesse chopp? Talvez, né? Ainda não assinou, não sei, né? O Dorival pensa com carinho, por favor, Dorival. Mas agora falando sério, Rê, pro Corinthians, pra mim, é o cara ideal. O São Paulino que critica o trabalho do Dorival no São Paulo só pode ser maluco, porque foi um cara que, além de potencializar vários atletas, o Rato virou um jogador essencial, o Caio Paulista virou um cara essencial no São Paulo, ele soube trabalhar bem em jovens, o São Paulo ganha a Copa do Brasil com 4 jovens da base também. O Alisson de volante foi ainda mais potencializado que o Dorival ali. Campeão de Copa do Brasil ganhando de Palmeiras, Corinthians e Flamengo. O Rames é foi um baita embora. de um treinador. Ele foi mal na seleção, só que a seleção todo dia aqui nós falamos sobre. A seleção está uma bagunça. E a bagunça vem muito lá do comando, lá de cima, que foi Ramon Dias, Fernando Diniz, Dorival. Então é claro que um treinador tem dificuldade hoje pra trabalhar na seleção. Chorão, hein? Aí, não, fica na sua aí, ô Bilu. Chorão, hein, menino? Você é chato, Menino cara. Fica chorão, quieto, tô velho. falando. Fica quieto, Ele tô tá falando. doído. Vocês não têm dinheiro pra pagar o elenco, pagar ninguém. Então, lá pro Corinthians, para de de sair. novo. Se o Corinthians tá bom, seu time tem dinheiro, seu time tem dinheiro. É a vaquinha lá, nossa, vamos arrecadar 700 milhões, porém 40 milhões, então fica Nós na não pedimos sua aí. adiantamento ainda não, viu? Essa vaquinha tolota você desse fica tamanho. pedindo adiantamento Então, pro que você vai Corinthians, ver. se fechar a contratação, Augusto Melo, diretoria do Corinthians, foram muito bem. Tiveram visão, o Ramon Dias, um cara que o torcedor vai ser sempre grato. Campeão paulista, ano passado fez uma campanha legal no Brasileiro também de recuperação. Só que chegou um momento que o trabalho não evoluía mais. Teve uma visão e vai contratar o Dorival, que é um grande treinador. Nada a ver, mas eu lembrei de um detalhe aqui. Quando quis outra vez contar com o Tite, ele disse não para o Corinthians e foi para o Flamengo. Só que agora o Dorival disse não para todos os outros. E sim, ao que tudo indica, porque não está assinado. E enquanto a assinatura não acontecer, não falaremos nada. Mas o Dorival preferiu o Corinthians. Dorival, o Renato não me chamou, mas eu preciso falar, senão eu vou esquecer. Ô, Dorival, é que não receber no Corinthians, não receber no São Paulo, você optou por jogar num clube mais popular. Mas o quê? Mais popular. Pra não receber em um, não receber no outro, ele optou por não receber no Corinthians. Ele não quer descer o degrau, o patamar. No Ele Corinthians é um não patamar ele não acima. quer. Porque Olha, ele sabe que o campeão ele sabe paulista que ali, Corinthians. Ele sabe que ali, presta atenção aqui, Renato, aqui, ó. Ele sabe que ali, que você que me alertou isso no programa, no começo do programa. Você me alertou isso aí, bebê. A gestão? A gestão da carreira de um profissional, ela tem que ser feita e assinada ali, a risco. Ele tá muito executivo de RH. E estamos aqui esperando o Pica-Pau assinar, que daqui a pouco vai ser que nem o tio Paulo. Vai assinar aqui hoje. Vai assinar aqui hoje. Que o Pica-Pau, o tio Pica-Pau, ele vai assinar aqui hoje e já vai começar a valer. Como é que você lembrou disso? Eu não sei, minha cabeça não tá boa, bebida. Você diria, Então, deixa eu falar outra coisa. aí ele só podia ir pra outra seleção. Então, Marco É isso Aurélio aí, tem Cunha, dito. com a sua isenção costumeira, Dorival está fazendo um bom negócio ao aceitar dirigir o Corinthians? Bom, primeiro eu não sei se ele aceitou. essa música é primeiro que tá gorando. Que é isso, doutor? Tá É gorando. uma torcida contra assumida aqui. Não, eu não sei se ele aceitou. O que eu fico imaginando é como o futebol brasileiro tá em baixa, né? Porque o treinador que sai da seleção brasileira com todos os problemas que teve é o mais com resultado questionável. Adoro o Dorival, meu amigo, não tenho problema nenhum com isso. Mas é disputado por todo mundo, né? O Tite saiu porque perdeu uma Copa e todo mundo acabou com o Tite, né? Então eu fico pensando, duas Copas. E no Flamengo ele não Copas. teve aquele sucesso que ele esperava. Exato. Então tem algumas coisas que é muito mais problema dos Tite, eu tô clubes, falando. dos clubes do que dos treinadores. Hoje em dia a gente joga, eu falo brincando, eu falava isso lá no São Paulo, que o presidente do clube senta do lado do treinador do ônibus, porque ele tem o melhor salário para ouvir a abobrinha do presidente. Porque fica o tempo todo falando e não dá condições para o cara realizar o trabalho dele. E a gente paga muito caro o treinador para pôr a culpa nele. Então, a hora que vai embora, pega uma multa rescisória do tamanho de um bonde e a culpa era do treinador. Tudo que está ao redor do treinador, o clube, a estrutura, o atraso de salário, dívida, e conflito interno, é culpa do treinador, não é culpa da estrutura.
Pô, esqueceram que teve uma super mega ultra multa paga pro Mano Menezes de um ex-dirigente que assinou um contrato de quanto tempo com... Sei lá. Quantos anos isso com o foi Mano? Isso foi na amizade, porque o cara tá saindo e colocou outro cara pra outra gestão segurar a bucha. Que demitiu rapidamente, né? Mas a do Ramon é entre 7 e 8, tá? Milhões. A multa. Mas não vai receber, É baixinha não dá não, nada. hein? É, É baixinha na não, FIFA. hein? Aí pergunta, Entra na fila. Aí pergunta por que os clubes... Na FIFA, na fila. Na fila. Pergunta por que os clubes estão devendo. Por conta dessas ousadias irresponsáveis. Tem audiência do Rojas aí agora, final do mês, É pra 40 falar do milhões. Dorival, velho. Nós estamos falando do 40 Dorival. milhões. Não tem uma do Félix Torres também? Tem, no começo de maio. Aí 55, o Félix Torres e o Garro. Chico, cuida do seu time, que mas você ela tá tá na me zona de perguntando. rebaixamento. O time dele é o mesmo seu, meu. O time dele é o mesmo seu. Deixa eu falar, você tá na zona de rebaixamento. Os dois estão na zona de rebaixamento. Nós estamos juntos. Vamos procurar um macaco pra se coçar. Nós estamos juntos, o Lázaro tá comigo lá. Renata, O Fernando Lázaro tá comigo lá. Lázaro. Oi? Sabe o que tava conversando com um amigo? Você sabe que essa disputa pelo Dorival até me preocupa. Porque eu acho o Dorival um bom técnico. Bom. Claro. Ele não é bom. Porque quando é bom, é muito bom. Ele é bom. Troca de amigo. Troca de amigo, então. Mineirês. É um técnico ok. Mineirês. Ah, o Dorival é um 7, Esse seu amigo não é bom. 7, 8. Troca de amigo. Vamos pegar aqui, por exemplo, a nossa grande referência, minha e sua, em tudo, inclusive em beleza, é o Abel Ferreira. Que isso. Aí o Abel Ferreira tá aqui, ó. Aqui, ó. O Dorival tá aqui. E os nossos clubes estão brigando pelo Dorival. Mas quem é que tá disponível? Ele não pode ouvir o nome Abel Ferreira, que ele fica doido. O cara nem assinou e vocês já estão aí falando que o cara tem que ir embora. Por que o Cruzeiro... O Abel tá empregado, mas peraí, é que o Abel tá empregado. Quem é que tá O disponível? Cruzeiro foi lá, o Cruzeiro errou no Diniz. E o São Paulo não pode cometer o mesmo erro. O que o Cruzeiro fez? Buscou um cara, mas assim, ó, o Careca é monstro. Aí buscou, o Careca chegou, meteu Gabigol no banco, Dudu no banco, William no banco, Wallace no banco. O Cruzeiro foi lá, um pontinho aqui contra o São Paulo, que é normal. E depois foi lá ontem e Depois você me atropelou conta o final ótimo dessa Bahia. história, né? Aí vocês ficam nessa, não, então é o Dorival. Não, é o Dorival. É o Dorival. Gente, vamos usar a criatividade. Nossa, mas que discurso. O Everton, não faz o menor sentido o que você falou, irmão. Troca Você vai trazer um cara que não conhece o futebol Você deu uma brasileiro. viajada, Everton. O Dorival... Claro que não. Caramba, mas Quando é uma trouxeram mania. o Abel Ferreira, todo mundo isso aqui. Quem que é esse português? se o Dorival- Mas Beleza. aí é um Prazer, tá caso, bom, é muito um caso prazer. que deu certo. Tá, não, se o E Dorival... como deu certo? Não, sim, mas Se o não vai Dorival, acontecer sempre. se o Dorival chamasse Dorival Jr., você estaria... Chamasse o quê, bebê? Do Dorival Jr. Ou como diria Mano Menezes se ele falasse o português de Portugal? O Pedro Caixinha está disponível, o Gustavo Quinteiro está disponível. Querem gringo? Quais são as opções, Everton? Quais são É as opções? engraçado Então, eu mesmo. tô O te Mano dizendo Menezes que lá não foi na Europa descartado na primeira rodada do Brasileirão e já vai estar empregado no Grêmio. É pra cair. Não, aí é pra cair. Não, o Mano Menezes não foi descartado pelo Fluminense na primeira rodada? Essa é a incoerência do futebol brasileiro. Essa é a Mas quais incoerência. são as opções? Dorival disse não, o Tite disse não. Aí é Diniz, Kleber Xavier é Edu Dracena, pra você, Dorival Júnior dará certo no Corinthians? Caso seja contratado. Ele vai ter que ser mágico, né? Porque fazer ali alguns jogadores jogarem vai ser complicado. Mas tirando a brincadeira à parte, eu gosto muito do trabalho do Dorival. É um cara sério, um cara que sabe gerir muito bem um elenco. Ele é um cara que vai entender as necessidades dos jogadores, porque, de repente, por que não está apresentando um bom futebol? Por que não está jogando bem? Porque nos outros clubes jogaram bem. Ou na seleção, como o Ronaldo fala, que os jogadores dele, tudo é seleção brasileira. Mateuzinho, Ramonzinho, Félix Torres, Biduzinho, é tudo. Entendeu? Vamos ver se o Dorival agora, que era treinador da seleção brasileira, coloca esses caras para jogar, entendeu, irmão? Cicinho, ontem estava impossível. Guinho, Zezinho, Luizinho. Não, eu acho que essa vai ser o maior trabalho do Dorival, porque... Rapaz, já tá como é que ele vai apaixonado fazer assim o Bidu pelo jogar Dorival. bola? Nem assinou ainda. Imagina ele pegando... Todo mundo meteu o pau no Ramon, né? O Ramon teve Todo mundo não. 60... eu menos eu. Todo mundo falou mal dele. Marco, você é da turma dos técnicos. Olha só, o Ramon Dias teve 60% de aproveitamento no Corinthians. 60%. Foi campeão paulista. Em 15 dias não prestou mais. Mas caiu na Esse é o problema. Libertadores. Mas paciência, esse é o problema do futebol brasileiro. Ninguém aguenta perder. Doutor, se eu Não tenho um quarto saco sobrando roxo lá na casa pra do senhor. segurar o Rogério. Não, então Se tiver um quarto sobrando na casa do senhor, leva os dois. Não tá ali, Eu não estou aqui para falar melhor ou pior do Ramon, estou falando como é que o sistema funciona. Doutor, então calma aí. Oficialmente o meu pano, porque eu sou conhecido como passador de pano aqui no programa, eu entrego ao Dr. Marco Aurélio Corrêa, São porque ele 60% consegue. de aproveitamento
aproveitamento. Vamos ver se o próximo técnico é campeão de alguma coisa e se faz 60% de aproveitamento. Para mim, futebol é resultado. Ele mas teve não é resultado. Mas não é, se não é resultado, se não é resultado, o time vai perder, a gente vai aplaudir. Não, parabéns. É resultado. Mas eu acho que o Corinthians não era nem tanto o Então, mas resultado, isso era mais o acontece. desempenho. O Guardiola ficou sem ganhar 8 lá, é outra cultura. outra cultura. Então, o problema é que a gente é ignorante. Foi um jogador, o Memphis rasgou ele na entrevista. Depois que a entrevista do Memphis acabou, ele perdeu o elenco. Ali ele perdeu o grupo, doutor. Como eu não sei o problema interno, eu só estou justificando, dizendo o seguinte: nós não temos paciência com nada, é proibido perder, ninguém aceita a derrota, todo mundo está perdendo. Eu acho que depende. Técnico. Olha o Fluminense. O Fluminense tirou o Mano Menezes, não melhorou? Melhorou. Às vezes você troca e dá certo. Só que agora tá vindo à tona, né, os problemas de relacionamento. Foi muita briga interna. As pecuinhas, porque agora tá todo mundo do Fluminense aos poucos falando, porque ninguém trazendo à tem tona. coragem de falar, Renato, quando o treinador tá ali. Então os jogadores mesmo. Você vai ver daqui a pouco os jogadores do Corinthians vai falar do relacionamento do Ramon. Tá com Esperança Esporte em casa, né, Rona? E tá aqui, ó, para entregar pro novo treinador. Quem é? Isso aqui é o novo treinador, não sei quem é aí. Aqui, ó. Quem vai comandar o Corinthians à beira do gramado? Dorival, é o pica-pau. Não, mas contra o Sport? Contra o Sport, o Orlando, que foi o treinador do Sub-20 da Copinha, muito bom treinador, jogou no Ituano um bom tempo também. Foi do São Paulo. Foi de São Paulo. Isso. E eu vou entregar isso aqui pro novo treinador. Mas isso aqui é o currículo do... O Corinthians lançou a dupla, né? É o Lucas Silvestre e o Dorival, né? Quem vai mandar mesmo é o Lucas, né? Como assim? O Corinthians tem que ser assim. mesmo. Não era o Palilo, e o Palilo mandava, o Ramon Dias obedecia. Você engoliu o Ulisses aí, é? Não, por nada, eu só lembrei dele agora. Desculpa. Meu Deus. Alguém disse lá de cima, né? Bom, falando em engolir, a gente engole todo dia, né? A loucura do Capelão. Não, aí já tá demais. Mas ontem ele arrebentou, vai dar um cravou, crava e crava e crava, não é, Capela? Não é assim que você diz? Falou que o Ramon Dias sairia, saiu, deu a notícia, o Ramon passou lá e falou nananana, e o Capelanes falou Tchau, o Capela falou tchau. sim. E aí, Capela, conta mais, Dorival Júnior chega quando? Ô, Rê, é isso aí. Aqui a gente mata a cobra e mostra a parada, hein? Sem dedinho. O negócio é o seguinte, ó. Estamos aqui na frente do... Negrão, você me quebra, Negrão. Estamos aqui na frente do CT, por quê? Porque os caras vão concentrar. Obviamente, jogo amanhã, Ronaldo falou muito bem, Orlando Ribeiro, grande Orlando Ribeiro, tem uma experiência muito grande, principalmente comandando categoria de base, treinou São Paulo em Copinha, está aqui no Sub-20 do Corinthians, fazendo um trabalho aí minimamente interessante, vai ter essa oportunidade para comandar o time na área técnica no jogo de amanhã contra o Sport. E assim, só para que a gente possa trazer a informação para quem está chegando agora. Pessoal, eu super respeito a apuração de todo mundo. Aqui está um cara que não é um desmentidor de notícia. Tá cheio por aí. Aí eu não tenho essa informação. Não. A informação que a gente tem é que desde ontem a diretoria do Corinthians conversa com Augusto Melo, tá certo? Foi oferecido ao Dorival Júnior, por parte do Augusto Melo, um contrato até o fim da gestão do próprio Augusto, tá? E até o 2026, e o Dorival está analisando a situação, está tentando entender a parte burocrática, detalhes. Outros companheiros têm informação que outras opções estão sendo analisadas. Eu não tenho essa informação, mas obviamente estou procurando, estou buscando. A informação que nós temos aqui é que a bola da vez, o cara para comandar o Corinthians é o Dorival. É como eu falei na minha última entrada aqui, alguma coisa pode acontecer enquanto não está assinado, pode subir no telhado, o Dorival não chegar? Claro que pode, gente, mas a carta A, o principal foco do Corinthians hoje é fechar a contratação do técnico Dorival Júnior. Dito isso, é importante a gente ressaltar que o Orlando comanda amanhã e a tendência, a diretoria do Corinthians pode até desmentir, mas eles já querem que o novo comandante, no caso o Dorival, que é a carta A, como eu disse, ele estreie na próxima quinta-feira. Só para passar aqui para quem está meio perdido. Amanhã, Corinthians e Sport na Neoquímica. Semana que vem, quinta-feira, 7 da noite, tem Corinthians e Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. A diretoria já quer um treinador aí, no jogo de quinta-feira. Sabem por quê? Porque no outro final de semana, aí, gente, é treta mesmo. É no Maracanã, tem Flamengo e Corinthians. Então, a diretoria corre sim para depois do Orlando Ribeiro, que vai comandar o time amanhã, colocar o seu novo comandante na próxima quinta-feira. A informação que nós temos desde ontem é que Dorival estaria acertado com o Corinthians e o contrato oferecido é até o fim da gestão Augusto Melo 2026. Então agora é o momento da gente aguardar os próximos minutos, talvez até horas, para que a gente possa oficializar essa contratação de Dorival. E por falar no Dorival, vamos
Vamos recapitular um pouco mais sobre a carreira do Dorival. A grande possibilidade do Dorival, pela primeira vez, comandar o Esporte Clube Corinthians Paulista. Quem vai contar pra gente é meu parceiro Caio Capato. Chega aí, Caião! Se a última impressão é a que fica, a de Dorival Júnior na seleção brasileira não foi boa. A pior derrota do Brasil contra a Argentina em eliminatórias foi o capítulo final de uma trajetória com 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto. Mas a cúpula da CBF não pensou igual. E a CBF, nesse momento, anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. E sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. E a declaração de Dorival Júnior tem bastante verdade. Embora o treinador tenha trabalhado em 20 clubes desde 2002, quando iniciou na Ferroviária, são 7 títulos estaduais, uma Copa do Brasil com o Santos, Recopa com o Internacional e um longo jejum de títulos até voltar a conquistar um estadual com o Atlético Paranaense em 2020. Mais um bom trabalho com 11 vitórias em 18 jogos no Ceará e Dorival atrairia os olhares do Flamengo, que havia demitido Paulo Souza. A terceira passagem do treinador pelo rubro-negro seria bem mais vitoriosa que as anteriores. Títulos da Copa do Brasil contra o Corinthians e da Libertadores contra o Atlético Paranaense em Guayaquil. Conquistas que seriam colocadas em xeque após um final ruim de Campeonato Brasileiro em 2022, com nenhuma vitória nas últimas 4 rodadas. Contrato terminado e não renovado. Depois de uns meses de descanso, Dorival teria outro desafio na carreira. Repetição de título da Copa do Brasil, eliminando os rivais Palmeiras, Corinthians e conquista sobre o Flamengo na final. O sucesso antes do convite para a seleção brasileira. Experiência, currículo recente de sucesso em clubes como São Paulo e Flamengo, além de fama de bom gestor de grupo. Todos esses ingredientes abrem as portas do CT Joaquim Grava para o técnico Dorival Júnior e um dos únicos clubes tradicionais do país que ele ainda não dirigiu. Mas a tarefa no Corinthians promete não ser nada fácil. Para começo de conversa, ajustaram um sistema defensivo que sofreu 28 gols em 26 jogos da temporada. 5 nas últimas 3 partidas. Problemas também de ataque expostos por Memphis Depay após a derrota diante do Fluminense. O último jogo de Ramon Dias no comando corintiano. How are we controlling the game that we scored a second goal so the team can breathe? No, we always play 1-0, always with the gun on the head. This is not good. This is something we need to improve. Corinthians não marcou contra Palmeiras e Fluminense. Dorival Júnior, 62 anos. Mais de 20 como treinador. Qual técnico veremos no Corinthians? O vencedor de São Paulo e Flamengo ou o da passagem conturbada na seleção? A resposta só o tempo dará. É isso, fiel. Esse foi o videozinho que eu trouxe pra vocês hoje aí, com esse corte do jogo aberto, ou do crédito do jogo aberto aí, com essas informações de última hora aí a respeito do Corinthians, essa situação aí, no qual o Corinthians demitiu o técnico aí, Ramon Dias e o Emiliano Dias, e vem com a suposta aí contratação do Dorival Júnior, né? Suposta não, praticamente cravada a contratação aí, né? Só falta assinar, creio que essa assinatura sai ainda hoje aí. Dorival que recusou outros times para assumir outros times aí, como São Paulo, enfim, outros times, e acaba esperando pelo Corinthians aí e vai fechar hoje ainda, deve fechar com o Timão e assinar o contrato. Conversas já foram feitas com o Dorival aí e ele só estava esperando a demissão do Ramon Dias, e como aconteceu a demissão do Ramon Dias ontem, o Dorival deve fechar hoje com o Timão aí, e a princípio aí uma conversa de fechar com o Corinthians até a gestão aí do Augusto Melo, né, que tem 1 ano e meio para mais ou menos aí. Então o Dorival deve assinar com o Timão aí durante 1 ano e meio, podendo renovar ou não. Espero que o Dorival chegue a fazer somar bastante valor e agregar bastante valor a esse time do Corinthians aí, que precisa de uma tática nova. Ramon Dias fez bem ao Corinthians ali, né, naquela final de temporada 2024 até o início da temporada 2025 ali, mas chegou um certo patamar que ele não conseguia evoluir mais
com o time que o Corinthians tem à disposição. Então precisamos de outra cabeça e outro técnico aí com a cabeça mais pensante, né, e que consiga evoluir mais esse time do Corinthians aí, que tem potencial. Por mais que não tenha contratado muito em 2025, apenas um jogador que foi o Fabrício Angeleri. Se o Dorival conseguir manter uma boa campanha aí até a próxima janela de contratação, o Corinthians tem grande chance aí de fazer bons resultados e quem sabe ser campeão no Campeonato Brasileiro, né? Uma vez que está bem resolvido ali pela frente ali, né, do time. Falta só resolver essa situação aí do Rodrigo Garro, que está contundido, e talvez contratar um jogador ali para substituí-lo, porque o Igor Coronado, para meu ver, também tem que sair do timão e resolver a questão da zaga, né? Então nessa próxima janela de contratação boa aí, para poder agregar ainda mais valor, e o Dorival Júnior aí assumindo o timão aí deve fazer um bom trabalho, né? Corinthians tem aí já amanhã às 16 horas o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport. O Corinthians deve contar com seu técnico da Sub-20 para poder assumir esse jogo, uma vez que o Dorival, fechando com o Corinthians aí hoje ou amanhã, deve assumir e estrear apenas na Sul-Americana aí, né? O Sul-Americana contra o Racing, então na quinta-feira. Dorival deve assumir na quinta-feira e pro jogo de amanhã vai ser o técnico aí do Sub-20 do Timão que vai conduzir esse time aí amanhã. No mais é isso, galera. Vem trazendo vídeo para vocês todos os dias com informações a respeito do Corinthians aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. É isso, valeu, tamo junto. Já deixa nos comentários aí qual o palpite de vocês aí sobre essa contratação do Dorival Júnior. Gostaria de ouvir vocês falando aí. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!